Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech e Forbes MKT. Esse é o Forbes Talk, um espaço onde a gente discute com lideranças, artistas, personalidades, pessoas que têm um legado e um lado de inspiração e desafios para trazer aqui para a gente. Hoje eu recebo um nome importante da publicidade, apesar de que hoje ele está muito além da publicidade, mas ele fez aí uma trajetória, uma carreira de grande sucesso. Hugo Rodrigues, Obrigado. querido, obrigado pela presença aqui na Forbes. Eu que te agradeço o convite, é uma honra estar aqui, Pacete, nesse programa inspirador, realmente com vários líderes, com pessoas que tentam, né? Eu digo que a gente tenta porque cada vez está mais difícil entender o futuro, para onde está indo o mundo. Mas eu acho que são pessoas que tentam deixar aí algum caminho ou alguma dica para a gente continuar prosperando e tendo uma vida boa. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela audiência. Realmente é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Somos 2 pessoas que falam bastante. A gente tá o tempo de bastidor aqui que a gente tá conversando já é quase maior que o tempo de duração aqui do podcast, do videocast. Hugo, dá uma dimensão pra gente hoje, talvez condensar a tua carreira, que é muita coisa, mas de onde você passou e como você tá agora? O que que você tá fazendo? Como que foi esse De forma bem resumida, o meu propósito era pagar minhas contas, né. Nasci em Santos, pronto, tinha que pagar minhas contas com 17 anos. Eu tinha o sonho de ser jornalista. Eu achava o jornalismo uma carreira muito bonita, com intelectual altíssimo, a necessidade de estudar. Essa área de humanas como um todo me chamava a atenção. Só que não é bem assim, você encontra muitas dificuldades para entrar na profissão que você acha que você vai, eh eh caminhar. E aí eu fui ser vendedor, porque eu precisava de um mínimo. Então fui vendedor de vários produtos, desde produtos de limpeza, até produto de espuma para colchão, e depois fui vendedor de embalagem de papel micro ondulado. Então eu fui pagando as contas, mas nesse meio do caminho eu comecei a ver que o jornalismo era uma área um pouco mais, difícil de se ganhar dinheiro do que a publicidade. A publicidade era também ela era também muito difícil, mas quando você conseguia vencer ali os primeiros 3, 4 obstáculos, a renda era maior. E eu, naquela necessidade do propósito de realmente pagar as contas, eu mergulhei na publicidade como redator. E ou mis seja, você não tinha muita margem não ali, tinha né? não tinha muito para onde correr, né. Eu acho que todo mundo, mesmo a juventude, nós estamos convivendo aí com 6 gerações diferentes. Mas eu acho que hoje a juventude ela sonha em ser, quem é que não sonha em ser um grande jogador? Ou do futebol, ou do vôlei, ou do tênis, quem é que não sonha em ser um grande cantor, um músico? Quem é que não sonha em, sei lá, eh, pô, fazer teatro, né. Eu sempre gostei desse universo. Mas é muito difícil, e é muito difícil você pagar as contas. Então, inicialmente, eu fui juntando a área de vendas, que pagava muito do meu fixo, com freelancers. Eu fazia freelancer de redação. Então, aí eu fui indo até que eu consegui viver de publicidade 100% aos 24 anos de idade. E que demorou. Viver realmente com pagar tudo só com publicidade. E aí, graças a Deus, com 29, eu entrei na Salles. A Salles, que era uma empresa renomada, foi a grande empresa, a primeira grande empresa renomada que eu entrei. Saí de lá presidente, foram 18 anos. 18 anos. 18 anos, porque depois a Salles, que era DMBB, foi vendida para a Darcy. Essas fusões que a gente vê hoje já aconteciam. E aí depois a Darcy foi vendida para a Publicis. Isso é interessante, hein? Essas fusões, a gente vai falar depois, elas já aconteciam Já mesmo nessa aconteciam, época. já aconteciam. Isso aí aconteciam de forma, inclusive, mais rápida do que hoje. Só que naquela época eu acho que se comprava para aumentar o escopo. Hoje se compra para reduzir os custos. Sim, tem a lógica é diferente aqui. O momento são momentos diferentes. E Salles já era um ícone Já era. da publicidade. Do Mauro Salles, né, o Mauro Salles foi o grande assessor do Tancredo Neves. Então, eu posso dizer que ali era um momento importante do que virou a publicidade, em termos de base, de estrutura, de quem estava ali não só fazendo negócio, mas também olhando o lado criativo?
Olha, Pacete, eu acho que para quem está nos ouvindo e quer ampliar aqui um pouco, né, a publicidade como venda, né, como negócio, porque no fundo eu costumo dizer que todos nós somos vendedores, né? A gente já nasce chorando para chamar atenção, né, e nos vendermos e pedirmos um carinho. Então, levando em consideração isso, eu tenho a impressão que o boom da publicidade foi na década de 80. A publicidade, digamos assim, veio lá de fora um pouco antes, mas aqui já no Brasil em 80 onde surgiram os grandes criativos. Na década de 90, que foi quando eu entrei na Salles, você já tinha aí um aparecimento da área de planejamento muito forte, tendo que embasar a criatividade. Depois no ano 2000 que a gente falava do bug, né, nós já estávamos na área do começo aí do digital forte, da métrica, que é o que continua até hoje através de mídia, né? Nós hoje a criatividade continua sendo o grande sonho, né, a grande busca, mas eu até brinquei com você que está difícil concorrer com a vida real, porque a vida real tem nos surpreendido com coisas que você só achava que existia em ficção, e aí você precisa da mídia, da métrica, para cercar o consumidor, né? Seja no celular em tal hora, seja no vídeo em tal hora, seja num canal de streaming, seja numa TV aberta, seja numa rádio, e aí ficou uma coisa mais matemática. Então, a Isso tua escola ali, quando você chega, ela já era uma transição, digamos assim, ela era, vinha você vinha adicionando ciência e métrica, o que que sim, seria depois, década de 2000 ali. sim. E aí depois Aí depois fiquei 18 anos, aí como presidente, tivemos a honra de dar uma virada na história da Publicis, levamos a Publicis de 13º no ranking para segundo no ranking, ganhamos contas icônicas na época como Carrefour, como Bradesco, como, toda a linha de leites da Nestlé, cafés, então foi um momento muito mágico e aí eu recebi um convite que para mim foi uma coisa muito, pô, muito emocionante, Pacete, que foi suceder, o Washington na W Macan, que foi onde eu fiquei como executivo, 8 anos e agora permaneço como sócio da empresa. aqui tem uma parte, dentre várias partes importantes da tua carreira, ela é emblemática, que fala um pouco pra gente, tem muitos líderes nos ouvindo, geralmente líderes que têm a responsabilidade de seguir em frente com algum tipo de legado, que foi o seu caso especificamente. Como que foi essa chegar e estar ali, substituir um ícone, mas ao mesmo tempo, em um momento em que o mercado ele já era totalmente diferente. O que que foi isso? Eu acho que essa Eu é acho uma que das perguntas que aparecem muito, assim, pra você, mas do ponto de vista de carreira, de liderança, até pessoal, o que que foi isso? eu celebrei alguns grandes momentos da minha vida. Em 2005, quando eu fui promovido a diretor de criação, ainda na Salles, né, a Salles, quando a Publicis comprou, ela fundou uma empresa de varejo chamada Salles Chemistry. E aí eu acabei, sendo o diretor de criação. Aquilo foi algo que eu não imaginava, era algo que eu sonhava, mas era, sei lá, como, para mim ganhar um Grand Slam, e principalmente em homenagem aos meus pais, que eu sempre trabalhei muito para mostrar para meus pais que eles tinham me dado a educação certa. Foi muito por isso, né, até como santista, como alguém que nasceu na praia, eu não era um cara que me cobrava tanto antes do meu pai chegar para mim com 17 anos e falar: "Filhote, se vira, tu não nasceu quadrado". E aí me colocar a pressão. Então, esse foi um momento mágico. Depois, quando a gente conseguiu dar uma virada na Publicis e chegar segundo do ranking, eu realmente, Pacete, achei que ali, eu tinha chegado, eh, no meu grande sonho. Como a gente começou a ganhar muitas contas e chamar a atenção do mercado, eh, os americanos, né, cresceram um pouco o olho em relação à minha liderança e me chamaram para uma conversa. Aquilo foi inimaginável, porque eu sempre deixei muito claro que é impossível substituir o Washington Oliveto. O Washington Oliveto, na minha opinião, ele é o pai, né, a gente fala que Santos Dumont é o pai da aviação, o pai da propaganda se chama Washington Oliveto. Então, eu sempre deixei claro que eu iria suceder o Washington, Oliveto, e foi o que eu fiz. Então, quando eu pisei na Macan, eu não tentei, copiar o Washington, porque teria sido um tremendo fracasso. Eu
trouxe para uma linguagem que eu domino, que é a linguagem de vendas, com métricas. Lembra que eu falei que somos todos vendedores? E com resultados comprovados, né? Muitas vezes você vê marcas que você não acha que são criativas e que são sucesso. Eu vou citar 3 aqui. A Van, né, tem muita gente crítica que pode achar: "Poxa, não é uma marca que vai ganhar leão em Cannes", mas o leão em Cannes, ele é uma consequência. Primeiro você tem que conquistar o coração dos consumidores, né, e quem disse que uma marca dessa não conquista? Então, você não precisa nascer Coca-Cola, entendeu, para ter sucesso. Você pode achar o seu caminho, e foi por esse caminho de trazer métrica para a mesa e de trazer resultado que a gente conseguiu uma virada importante em Seara. A Seara chegou a assumir a linha de presuntos no Brasil, a linha de vendas que, poxa, imagina a Seara bater Sadia. É algo quase que inimaginável, mas isso é você falar com o consumidor, obviamente ter um produto qualificado e saber falar com o consumidor. Então foi isso que eu levei para dentro da Macan e que, graças a Deus, foi outra virada. A gente chegou primeiro no ranking, lideramos 2020, 2021, e aí foi quando eu realmente mudei para o conselho e trouxe o presidente, que era o André França, que ficou até 2022, e depois eu trouxe a Renata, que está como presidente hoje. E agora falando sobre o Hugo, 4.0 aqui, hoje você se mantém como sócio na Macan, e você comentou comigo bastante sobre conselhos, né, Sim, acho que sim. essa é uma parte interessante. Como que é essa dinâmica do conselho? Você junta pessoas, você aprende, você leva repertório? O conselho, eu acho que ele tem que ser, construído, eu acredito muito, em pessoas que pensem diferentes. Porque se você montar um conselho, conectado apenas com a visão do presidente, você só vai ter um eco daquilo que a pessoa quer ouvir. Então, eu migrei para conselho quando eu fui para presidente do conselho da própria W Macan em 2022, foi quando eu também fui para o conselho da Lupo, né, para o conselho do SBT, para o conselho da Unicef, e o ano passado eu fui para o conselho da ECA USP, que me enche de orgulho, porque, poxa, a USP apareceu aí outro dia como a 17ª, universidade mais importante, do mundo, num dos rankings, tá, tem vários. E isso deveria ser celebrado, é uma luta, né, a gente deveria ter paixão por quem ensina, e é um caminho que a gente tem que seguir. Então, o que que eu percebo? É óbvio que quando eu entro no conselho da USP, eu sou um tipo de voz no meio de outras vozes que têm características e têm trajetos de vitórias diferentes. E aí eu acho que é a grande essência de um conselho. Você, ter essa reunião para discutir com os donos da empresa e para levar pontos de vista que não necessariamente vão ser, absorvidos ou colocados em prática, mas para fazer ele o tempo todo ter alguém questionando se é o caminho certo. O ruim é quando você se fecha naquilo que está fazendo sucesso, acreditando que vai fazer sucesso por muito tempo. Uma dúvida aqui, e aí, de todos os conselhos que você atua hoje, a gente fala muito, você também está muito conhecido hoje por falar de tendências, tecnologias. Aprendi com você. Eu sempre recebo um print lá do que o Hugo publicou. Eh, o conselho hoje, tudo que a gente está falando de tecnologia, inteligência artificial, IA generativa, agentes, aparece, eu sei que isso é relativo, assim, a segmento e tal, mas esses assuntos eles ainda estão aqui pra gente que discute tecnologia ou não? Ou num conselho, olha-se para isso? Depende do momento do caixa. Se o momento do caixa da empresa está estável para bom, eh, batendo as metas mensais ou os trimestres, ele vai direto para isso, porque te permite antecipar o futuro. Quando você está correndo atrás do número, é uma tendência de todos nós perdermos o foco Ou e seja, vamos. vamos salvar. E isso acontece em todos os segmentos do mercado, todos. Mesmo durante a minha profissão, eu atendi clientes de praticamente todas as categorias, né. E eu atendi clientes que iam desde de cervejas premium, como Heineken, até, cervejas mainstream do que atinge a massa, como Itaipava. Então, é legal você entender esses 2 públicos, porque eles se misturam muitas vezes. E quando você tem o caixa girando, você vai falar de futuro, de IA, de tecnologia, de produtividade. Quando você tem o caixa, apertado, você precisa
fechar a torneira. E aí você tende a não olhar muitas tendências, muitas oportunidades. Tem uma coisa sobre os meus posts que eu, como redator, eu vi durante o meu começo na propaganda, os diretores de arte juntando referências, fotos, né, de lugares, de tipos de letra. Em determinado momento eu falei: "Pô, cara, por que que eu não começo a juntar referências de pesquisas?" Porque a primeira coisa que alguém chega numa empresa e fala: "Ah, vamos pedir uma pesquisa". Pô, mas tem tanta pesquisa no mercado feita por instituições independentes, que podem ser analisadas, cruzadas, e eu comecei a fazer um portfólio imenso. Então hoje, se você escolher o assunto, eu abro o computador e eu tenho desde 2010 Eu até eu lembro que você contou isso até numa teve uma vez que você fez um vídeo explicando o que que era isso. essa dinâmica, eu lembro disso. Então eu tenho por capítulo Brasil e economia, Brasil e celebridade, mundo e economia, mundo e celebridade, mundo e tecnologia, então tecnologia, então, toda a tabela, porque tem uma tabela de você conhece bem, você é web native, eu não sou web native, eu sou um imigrante. Então você conhece bem as agendas dos grandes eventos de inovação, que se repetem ao ano. Eu tenho isso cruzado por cada ano e dizendo o que que deu certo e o que que não deu certo. É até uma forma de acho que antes do objetivo ali também de comentar e compartilhar, é uma forma de uma organização mental, né, Total. de um repertório. Eu tenho muito isso também, porque você tem um volume ali de informação e ele sempre é útil, né, você sempre pode pensar: "Olha, naquele momento falou sobre isso, olha o que a gente está falando agora". Isso é muito interessante em termos de E o que não foi falado, né. Por exemplo, até outubro de 2022, tá, se eu estiver cometendo uma falha, ou é 2022 ou é 2021, ninguém tinha falado do ChatGPT. E o ChatGPT entrou nas nossas vidas em outubro de 2022. exatamente. Então veja que loucura, a gente passou pelo SXSW, a gente passou pelo SES, a gente passou pela NRF, a gente passou por feira de inovação, de Madrid, de Los Angeles, e ninguém falou. Olha, então quando você olha isso, você entende que quando a gente se sente vulnerável e achando que não está tateando o futuro, você não está sozinho, você tá no mesmo patamar dos grandes líderes. Tem um dado aqui, que eu tive a felicidade de estar presente numa apresentação do Zuckerberg, em janeiro, fevereiro de 2022. Aquele ano, Pacete, e quem está nos ouvindo vai lembrar, ele mudou o nome de Facebook para Meta por causa do metaverso. Cadê o metaverso? Veja, virou a inteligência artificial generativa, virou o Perplexity, virou o ChatGPT, virou o Gemini, virou tudo, virou a própria inteligência artificial que ele está defendendo agora, que é para onde o Meta vai. E está tudo bem, é só isso que a gente tenta estudar, para servir como bússola, e a gente está mais perto do que vai acontecer. Aqui é interessante o que você falou, porque eu gosto muito de falar sobre o senso crítico, né. Então, por exemplo, nós vivemos ali, acho que 4 anos, talvez 3 anos falando de metaverso, e aí as marcas vão para o vira de fato vira um hype, né, o Gartner tem o hype cycle ali, mas, no fim, e aqui tem muito a ver com o olhar de um líder. A tecnologia, o conceito, essa euforia, ela precisa ser trabalhada por uma liderança. Ok, eu preciso entender o que é esse movimento, eu tenho que ter as minhas pastas mentais ali para voltar, mas eu não posso me render à euforia de que todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Eu sempre digo que às vezes até dizer um não neste momento é uma decisão sobre determinada tecnologia. Faz sentido para Faz você total esse sentido. esse equilíbrio? Faz total sentido. Se você pegar as marcas que duram, que fazem parte nas nossas vidas por mais de 100 anos, né, porque você pega, por exemplo, vai uma GM, né, que tem 108 anos, 110 anos, de novo aí, pedindo, desculpa a não ser, eh cirúrgico, pô, e aos meus 55 anos, né, com tanta informação a gente é, você tem marcas que são amadas hoje, mas que têm 15 anos. Será que elas vão chegar aos 100 anos? E como a gente convive com 6 gerações, né, a geração silenciosa, os baby boomers, a geração X, a geração Y, a geração Z e a geração alfa, cada um acredita no que quer.
Então não, essa de 15 anos vai chegar até 100. Só que o baby boom fala: "Não vai, porque eu sei o que a sua marca passou para chegar até o 100, ela vai sumir antes". Então é uma nova realidade. Se você entrar no hype, você tende a quebrar a cara, porque o livro de sucesso que a gente compra é também a mesma história de um fracasso, só que ninguém vai escrever um livro sobre fracasso. E ninguém para pensar nisso. E eu sempre recomendo em palestra, em consultoria, algo muito simples: 70% no que está dando certo no seu status quo, 20% pescando em outros rios, testando outro sistema, e 10% fazendo grandes loucuras. É onde você pode ser arrojado, 10%. Só que 10% de um Meta, 10% de um Google, 10% de um Netflix, É diferente. é diferente de 10% de uma marca, regional. E é isso que tem que ser respeitado. Agora, de tudo e aí, aqui juntando alguns assets seus, né, a publicidade, consumo, daqui a pouco eu vou falar sobre o multigeracional que eu gosto muito, vendas, publicidade, consumo, nesse momento que a gente tá, e aí já espelhando um pouco do que é a inteligência artificial aqui, de fato, na prática, em 2026. De novo, como você falou, né, o SSW, CS, a inteligência artificial não é uma tecnologia nova, ela é da década de Sim. 50. Inclusive, discute-se muito o sequestro, né, do termo inteligência, mas hoje a gente consegue ver muita coisa materializada, né. O ChatGPT, ele é um grande case de UX, né, de colocar algo muito conceitual para que minha mãe de 75 anos possa usar numa interface. Neste momento, e aí já entendemos, né, a euforia, o hype, neste momento de tudo que você já vivenciou de transformação, é uma tecnologia que te gera algo diferente? Ela te dá uma sensação de que não, a gente está falando aqui de algo sem precedentes, ou não, é mais uma onda? Eu sei que é quase uma armadilha, mas É o uma que que gera em você essa perspectiva sobre IA, não do hype, mas de fato do que ela pode mudar aqui? eu estava vendo a entrevista do Djokovic, né, um maior campeão de Grand Slam, agora quando ele venceu o Australian Open, falaram: o que que você daria de conselho para você mesmo quando você era jovem?" Ele falou: "Calma, idiota." Ele É ótimo. é ótimo. Como eu vejo hoje, é eu falando para mim todo dia: "Calma, idiota." Porque, se a gente esquecer, que a inovação tem que estar dentro de nós primeiro, eu tenho que abraçar a mudança, com foco, não adianta abraçar a mudança, Deus dará, né. E que a inovação lá de fora, nós não vamos controlar, Pacete, nós vamos, ficar somente um idiota jovem para sempre, procurando tatear tudo. Enquanto você estava falando, eu tomei a liberdade de anotar aqui o raciocínio. Quando a IA surgiu, agora, né, finzinho de 22, que tá ficando, nós estamos em 2026, surgiu um ano depois que o engenheiro de prompt era a profissão do futuro. Você lembra disso? Você pode pesquisar, você pode não ter conexão nenhuma com a internet, é só você pesquisar "sucesso da carreira de engenheiro de prompt". O mundo, principalmente os grandes centros, o que que são os grandes centros? São Paulo, Tóquio, Nova York, Londres, obviamente Xangai, saíram fazendo, curso de engenharia de prompt. Antes do cara terminar um período, a própria IA se desenvolveu, criando o prompt de uma maneira mais fácil e matando essa profissão. Não é que ela matou por completo, mas sequer chegou ao ápice isso. O engenheiro de prompt, obviamente, vai ter uma colocação, mas não como foi imaginada, em pequenos períodos. Essa semana a gente viu, tem que tomar cuidado aqui para ver quando vai para o ar, mas a gente chama Estamos em fevereiro de 26 e maravilha. eu já sei do que você vai falar e ótimo que você vai trazer esse assunto. A gente teve o lançamento de 2 redes sociais que não entram humanos. Você cadastra e coloca o seu agente para trabalhar. E se você for pesquisar, você vai ver que as inteligências artificiais, elas começam a falar: "O meu humano é filósofo, o meu humano é publicitário, o meu humano ele tem", pode chegar ao nível de ele ter característica de mentir. Ele pede para dizer, para falar o que, imagina o que isso pode causar. Só que qual é o grande lance? Nós temos 8,5 bilhões de pessoas no mundo, né, aproximadamente. Algumas não têm água, não tem o lado sanitário resolvido. E tem uma multidão nisso. Então elas não estão, nem enxergando essa mudança brutal que a gente está vivendo no topo da pirâmide econômica e tecnológica. E isso vai levar um tempo.
Em, grandes países estruturados como o Japão, eu gosto muito do Japão, e eu estou indo agora fazer uma viagem para estudar mais o Japão, realmente mergulhar mais no Japão, eh, tem uma característica de preservar as profissões, de ir mudando com planejamento. Isso reflete inclusive nas empresas e marcas japonesas que atuam aqui no Brasil, a gente percebe isso na própria cultura. Ou seja, você cria hubs de inovação, de tecnologia, você coloca gênios lá dentro, mas você também respeita toda a jornada de outros profissionais, ou que estão mais velhos, ou que são bons em outras coisas, com muito mais parcimônia. Em países em desenvolvimento como o Brasil, não tem esse tempo, porque não dá nem para sustentar essa cadeia. Então é uma correria em busca do ouro. E quem descobre primeiro não fica, multimilionário, fica multibilionário hoje em dia. E cria um gap enorme, de novo, para um trabalhador que ainda está aprendendo e que não tem um preparo, porque não tem tempo. Então, isso nós vamos ter que aprender a resolver. Se tu perguntar para mim como é que se resolve isso, eu não sei, mas a gente deveria estar com os olhos voltados para isso. Não dá para você estar numa metrópole e ter uma rede social só de inteligência artificial e aquela bolha só falar disso e estar construindo negócios bilionários em cima disso e ter 200 milhões, 180 milhões de brasileiros que ainda não estão conseguindo prosperar nesse mercado, não estão conseguindo falar nesse mercado. Como é que ele vai entender que a inteligência é difícil até entender que tem uma rede de inteligência artificial. Para explicar isso para um país que sofre de analfabetismo funcional como o Brasil é super difícil, pacete. Sabe que em 2025, no Fórum Econômico Mundial, eles alertaram para isso e essa pesquisa tinha um recorte bem interessante. Países como o Brasil, por exemplo, corriam um risco de nem não terem a chance de usufruir dos impactos positivos da inteligência artificial, exatamente por causa de estrutura. E leia essa estrutura que não tecnologia, Uma educação, exato, base e por aí vai. humana. Eh, você uma das redes sociais que você mencionou aqui, a Mountbook, ela eu entrei e tô lá e você fica um caso como esse, agora do ponto de vista para um líder, para uma executiva que está no dia a dia tomando decisões, mas precisa pelo menos observar e entender alguns comportamentos. Que tipo de exercício a gente pode tirar de um caso como esse? Porque no caso da notebook, na no sábado, no domingo ela explode, né, e isso é muito comum, todo mundo, todos os veículos, todo mundo comentando. Na segunda-feira, inclusive, a gente fez várias matérias aqui na Forbes, na segunda-feira ela continua, na terça-feira ela já morreu. É algo muito, assim, não é nem um morango do amor que mas assim, tem ali alguma coisa que eu possa tirar, além dessa observação crítica que você fez, mas, por exemplo, calma, como seria então essa metáfora do mundo de agentes? O meu agente aqui interagindo com a agente de uma varejista, o que que dá para tirar, trazendo para o lado prático? Como se você fosse levar isso para um conselho, por exemplo. Eu acho que dá para tirar muito se você tiver um planejamento de pequenos hubs que atacam essas oportunidades. Você não machuca o seu dia a dia, você não coloca em risco a sua São operação. aqueles 10%. Exatamente, são squads. Então você tem fôlego financeiro, você tem um planejamento, do que faz parte do DNA da tua empresa ou que você conseguiu adaptar o DNA da sua empresa, que vai estudar como que um agente com outro agente é capaz de vender para os 2 humanos que são os donos dessas máquinas. Se você colocar isso na máquina do dia a dia, você corre um sério risco de perder o seu consumidor, de parar de decodificar o seu consumidor das gerações e cair no hype. Esse gráfico da Gartner também vale a pena sugerir o pessoal procurar, que você porque O Hype Cycle, ele é muito bom. ele é muito legal e ele é esclarecedor. E eu sinto que países em desenvolvimento e com grandes, pessoas que falam bem, né, como é que se diz de um cara que tenha muito a teoria, mas não tem a prática? Me fugiu aqui, eu peço desculpas, mas a gente tem que eu acredito que o Brasil ele poderia ser um pouco mais silencioso. Ele poderia ser mais, o fato em si, e não o discurso, sabe. A atitude em si, e não o discurso. Eu acho o Brasil um país de discursos, às vezes. E quando você entra nesse hype, você quer estar no meio disso e você pode ganhar muito dinheiro com isso, então é tentador, é tentador. Mas ao mesmo tempo, ele vai
dá sucesso para pouquíssimas marcas, pouquíssimos mercados, em proporções obviamente absurdas, e de novo a gente vai entrar naquele vício de buscar esse atalho, deixando de lado um lado da economia que já prosperava, com uma margem menor, com uma perspectiva menor, mas que precisa girar, que precisa dar emprego para mais gente, né. Tu já imaginou se eu só tenho os consumidores desse nicho de inteligência artificial nesse grau de conhecimento, como é que fica o cara da venda, que ainda vende fiado no Brasil, né? Se você pega as grandes redes, supermercadistas do Brasil, elas representam pouco diante dos pequenos mercados espalhados pelo país inteiro. Como é que fica isso? Então essas perguntas não é planejado, né, o Brasil é um país de impulso, tá tudo bem, mas eu não sei até quando a gente aguenta, e não aumenta essa discrepância social. Você tocou esse exemplo que você deu do Brasil e que a gente está falando, é interessante porque é um outro exercício para quem está olhando para negócios e tendências. Ok, é muito legal você ir para o SXSW, você ir lá para a Finlândia, ir no Collision, no Web Summit, mas você precisa olhar para o local, né. Você está descrevendo, por exemplo, eu sou da região de Osasco, São Paulo, região da periferia de Osasco, onde, numa distância de 18 quilômetros daqui da capital, você tem uma mudança de comportamento, e eu tô falando aqui de formas de pagamento, dinâmicas do Perfeito, comércio, isso é poderosíssimo. perfeito. E se a gente vai escalando, então, saio da região metropolitana, vou para o interior, e aí daqui eu vou para a região norte, imagina o tanto que a gente desconhece na região norte de transações, de sacadas de marketing que baseadas muito na necessidade da questão de Sim. deslocamento. A gente às vezes vai se voltando muito pra bolha e não consegue enxergar isso, né. Então, e a gente perde primeiro, o teu esclarecimento é perfeito sobre Osasco. E se tu for para Guarulhos, e se tu for para Santos, que é um pouco mais longe, é 50 quilômetros, é outro tipo de consumo, completamente diferente de São Paulo. Tu tá entendendo? Tem uma bobagem que eu gosto de falar, mas é uma bobagem, é um truque, mas se você chegar numa padaria em Santos, a 50 quilômetros, e pedir uma média, o cara vai te trazer um pão francês. Tu sabia disso? Sabe? Eu não sei a diferença, mas já ouvi. Em Santos, pão francês se chama média. Então, quando eu vim para São Paulo, primeira vez que eu desci na rodoviária de Jabaquara, e eu entrei numa padoca, eu falei: "Eu queria uma média e um pão com manteiga". Não, eu queria uma média e um café com leite. Ele falou: "O senhor vai tomar 2 café com leite?" Te juro por Deus. Então, isso é uma bobagem, mas quando você quer entrar na vida do teu consumidor e dependendo do tamanho do teu mercado, porque a gente tem que falar de marcas super vitoriosas, mas a gente tem que falar de marcas que são vitoriosas regionalmente e que pouco se conhece, né. Essa invasão das bets no nosso mercado, no meu modo de ver, eu acho que pode achatar, se já não está achatando, muitas marcas regionais, né. Eu vou dar um exemplo aqui de um refrigerante chamado Cotuba, nunca trabalhei para eles, mas estou dando um exemplo. Qual é a força que uma marca como a Cotuba vai ter para entrar no patrocínio de um time, mesmo no interior, com a força de bet? Diminui o poder de briga dela, e aí diminui o desenvolvimento de marcas poderosas em áreas regionais. E imagina quando a gente vai para o sudeste, para o sul, para o nordeste, então essas oportunidades o Brasil tem muito. O nosso mercado interno é capaz de se autossustentar, como todo mundo fala, mas não dá para se autossustentar durante 2026 anos, né, se a gente não começar a pensar com esses caminhos de dar acesso a todo mundo, Pacete. Acesso à educação, é conhecimento, à vivência. Ou esse ponto que sobre a linguagem, os signos locais, ele você falou você brincou que é uma bobeira, mas isso é muito importante. Eu vejo que hoje, voltando ao lado sintético, a inteligência artificial, ela tem uma tendência, eu não estou generalizando, mas ela tem uma tendência a padronizar muita coisa. Hoje você identifica um texto feito por IA. Então assim, expressões, termos, e aqui me parece que tem uma riqueza muito grande, do tipo, vamos beber de um repertório, olha o tanto de você deu um exemplo de 80 quilômetros. Sim, sim, é 50. Isso pra mim é muito poderoso, eu acho que é um exercício muito bom pra gente, às vezes. Ok, eu gosto muito de ler sobre essa nova rede social dos agentes, mas Como é como em então, paralelo fazer essa conexão, né? eu adoro isso, mas se eu tivesse hoje falando com empresários, eu te diria assim:
é preciso ter muita força de vontade, porque o sistema, ele faz você gastar mais tempo, mais dinheiro, e baixar a produtividade para tentar andar, nesse lado mais humano. E eu não estou dando a minha opinião, estou falando do sistema, não matem o carteiro, tá. Quando você vai uma das pesquisas que eu publiquei, que cruza desde Harvard até estudos da Forbes Global, estudo da Ipsos, estudo da própria Kantar, mas globais, globais, de todos os cantos, são mais de 36 estudos. Um dos 3 que mais se cruzam em todos eles é a volta ao lado humano, a volta ao nostalgia, que é valiosíssimo. Você entra, você vê uma embalagem, se você dá uma passeada agora no carnaval, você vai ver que várias marcas lançam embalagens um pouco retrô. Isso por quê? Porque o retorno é imediato. Você vai para um negócio chamado carnaval, que tem uma história, então o retorno é imediato, mas tem um retorno comprovado imediato. Se aquilo é uma construção de um mundo mais humano, talvez aquele investimento não acontecesse. E eu não estou colocando o dedo na ferida de ninguém, eu só estou dizendo que é importante a gente discutir isso para ter um mundo sustentável. É só isso, entendeu? Eh eu vou te dar um exemplo sobre o que é ser um mundo sustentável. A gente teve um colapso da natureza há 2 anos no Rio Grande do Sul. Não teve, aquilo foi a natureza mostrando pra gente que nós estamos sem o controle, nós não estamos respeitando. O que tu participa de alguma roda que alguém discute isso hoje, E olha você se torna só chato. e olha só como a gente normalizou uma tragédia naquele momento, ok, algo que era pra gente estar discutindo hoje, Hoje, tornou quase que um ritmo da internet. acaba aconteceu, não vai acontecer Isso nunca mais. isso é muito forte, isso é muito forte. Você entende, assim, se você pegar os médicos estudiosos, e nada contra o mercado de alta exposição, mas essa é uma nova realidade, você tem médicos consagrados, estudiosos que nem aparecem nas redes sociais. E você tem médicos com menos experiência que são lendas na rede social. Eu não sei qual que é o certo ou qual que é o errado, mas era preciso estar conversando isso com a sociedade. Mas se você pegar os fatos, os dados, é iminente a chance de acontecer outra pandemia como a Covid. Não é o Hugo que está falando, é só você dar um search, você vai ver, com todos os médicos de todos os cantos do mundo, do John Hopkins a um hospital do SUS. Os médicos sérios alertam que pode acontecer novamente, não que nem o Covid, mas de outra forma. Por quê? Porque elas estão se auto, vai me fugir a palavra, mas se auto reinventando, vamos dizer assim, devido a essa vida de ultraprocessados, de sustentabilidade maluca que a gente vive, de temperaturas muito altas ou muito baixas, tu tá entendendo? Tá lá, tá se não se conversa sobre isso. Por quê? Porque isso não dá um retorno a curto prazo, entendeu? E a gente acha que Deus é maior que tudo e vai cuidar de nós para sempre. A gente sempre tá na contingência, né, eu tô reagindo ao que tá acontecendo. Só antes de o tempo voou aqui do nosso papo, cara, mas eu tô gostando muito. Obrigado. Só antes de falar sobre o multigeracional, que é super importante, esse exemplo da nostalgia que você deu, eu não sei se naqueles dados que você trouxe, ou se você fez algo separado, tinha alguma coisa sobre revista ali. Sim, sim, sim. E a minha pergunta sobre revista é o seguinte, e aí não é só sobre revista, pode ser livro, que eu já falei nos bastidores pra você, no momento que a gente tem tanto conteúdo sintético, não só isso, às vezes eu quero ler um livro, mas eu não posso ler esse livro no celular, porque eu não consigo fazer minha higiene do sono, porque são tantos estímulos, e é fácil de eu sair dali. Essa tendência, acho que ficou claro o que você falou do sistema, mas essa tendência de voltar ao que seria ultraprocessado e orgânico, você acredita que ela volta, mas ela talvez não volte em escala? Não sei se ficou claro para você. Eu acho que Quase como se fosse, se tudo isso aqui que remete à revista, o livro, o conteúdo premium, quase que fica sendo ali algo extremamente, high level, premium, extremamente específico. eu acredito que isso vai variar de país para país, de região, para região, né. Então, por exemplo, na Suíça, eh, talvez, exista uma contemplação maior ao fato de você ler com algo material
e offline. Talvez, eu não estou aqui com conhecimento da Suíça. Em países em desenvolvimento, né, como o Brasil, como Índia, existe o propósito da sobrevivência. Não é que a pessoa não está preocupada com o clima, não está preocupada com a sintetização aí, se é que essa é a palavra, né, do lado sintético, não sei se faz sentido, mas essa vida sintética que a gente leva, ela sequer tem tempo de pensar nisso, porque ela precisa pagar as contas. Você está entendendo? Ela precisa sair de casa, ela precisa pagar conta de luz, de água, colocar comida para os filhos. Tu entende a maluquice? Não é culpa de ninguém. E nessas economias como a nossa, a tendência é serem apenas bolhas. Se por acaso isso se transformar numa massa de sucesso, talvez seja implementado de forma escalonável. Mas se não, vai virar um experimento, entendeu? Isso dificilmente vai mudar. Se a gente analisar os dados, os fatos dos últimos anos, você vê que no fundo, o ser humano, ele busca primeiro a sobrevivência. E a sobrevivência para ele, não tem muito o lado racional. Se a chance que eu tenho de ganhar num jogo da Bet é é maior do que eu ganhar na Mega Sena, eu vou começar a transformar o jogo da Bet em algo da minha vida. Se a chance de eu comer uma comida ultraprocessada e aquilo alimentar a minha família, eu não vou conseguir parar para olhar, a ficha nutricional. Tu entende? Mas isso é de país, desenvolvimento de um país, de outro. Obviamente, numa França, numa Alemanha, numa Suíça, você pode perguntar para qualquer brasileiro que mora lá, o ritmo dos hypes é muito mais calma, calma. Vai ter sim filme de mas não é essa loucura. De hoje para amanhã faz tudo, 10% do preço, entendeu? Existem freios para aquilo não se transformar num assassinato em massa, um assassinato em massa de profissionais, entendeu? Pode perguntar para quem vive nesses países, é mais lento, é menos emocionante. Como a gente copia a cultura americana, é tudo só que a diferença é que a renda per capita americana é infinitamente maior do que a brasileira. Você me fez lembrar do Alcoforado agora, o que virou best-seller, né, falando ali sobre a vida dos ricos, mas, esse olhar de, por exemplo, qualquer inovação ou movimento que a gente observa aqui, a gente está falando muito sobre bolha, né. Vamos pegar as canetas emagrecedoras. "Ah, então agora a gente não tem mais obesidade, e agora vai mudar a indústria da beleza". Calma, para quem é a caneta emagrecedora? Perfeito. O SUS decidiu não adicionar ali como então, ok, temos aqui num grupo específico uma mudança, Perfeito. talvez a extinção da obesidade, talvez a mudança da perspectiva, talvez o aumento da compra de colágeno, mas temos aqui do outro lado uma faixa social que é consumidora, que move a economia, que não está nesse grupo. Eu estou dando o exemplo das canetas, mas Perfeito, assim, perfeito. Porque é ação e reação e dentro que dentro dessa bolha, Pacete, vai mudar o cardápio de restaurantes. "Ah, mas aquele restaurante ali é barato, o PF custa R$ 39. Cara, calma, é barato para que média de público? Em que cidade? Em que região? Você está entendendo? A gente tende a viver e acreditar que o que a gente vive, né, quando você pega ali dados e com todo cuidado, mas o 1% mais rico do Brasil tem uma média mensal financeira de R$ 35.000. Então quando a gente fala de ricos, é uma bolha da bolha, só que esses ricos eles vão lá, né, quando pega e fala assim: "Ah, pô, a Louis Vuitton é a segunda loja mais vendida é a do Brasil. A Ferrari", por quê? Porque a discrepância é tanto que o cara não compra uma Ferrari, o cara compra a linha de Ferrari, o cara não compra uma Louis Vuitton, o cara compra a coleção. Então, é algo que em países desenvolvidos é menos. Eu lembro de uma máxima que era muito legal da Heineken, né, na época que eu trabalhei pra Heineken até 2017, que era: "Eu quero vender 9 cervejas, 9 long necks para 9 pessoas. Eu não quero vender 9 para um único consumidor". Eu acho que pelo menos tem um início aí de pensamento legal. Então, essa realidade das bolhas, da caneta, é assim: eu quero vender o quê? As canetas mais, inovadoras e mais caras para um núcleo só.
seja quantas canetas forem precisas. E de novo, isso é para a gente refletir, tá? Eu não tenho uma conclusão, eu só me preocupo com a massa de gente pobre, no mundo. Dos 8 bilhões de pessoas, quem é que tem o poder de estar discutindo sobre, inteligência artificial generativa, que já está mudando a economia, que vai afetar, esse público. Então, Isso são questões de inclusive a direitos. economia real, né, tem uma hoje estuda-se muito sobre a bolha da IA e o potencial que essa bolha tem de arrastar a economia real, mas Sim, isso a gente eu deixo para os economistas. Querido, a gente falou de publicidade, mas nem tanto, né. Eu queria terminar, poderia ficar aqui horas, cara, eu queria terminar falando sobre o multigeracional. Acho que de tudo que a gente tem hoje, o termo multigeracional, ele é quase que ele é inerente a todo mundo, né. Eu convivo tem pessoas que estão convivendo com a avó, com a tia, com o sobrinho, com o pai. Eh, eu, por exemplo, aprendo com meu sobrinho de 5 anos é maravilhoso. sobre trend, sobre tendências, sobre o que é guerreiras do K-pop. Isso para mim tem uma riqueza enorme. Mas a gente sabe que tem essa relação, ela gera riqueza, mas ela gera atritos. Eu queria fechar com isso, assim, o fato de você mencionou 6 gerações, É, né, é. o fato A de gente normalmente fala de 4, mas são 6. o fato de estarmos vivendo em 6 gerações, assim, o que ele traz de desafio e de oportunidade pra gente? Como a gente está num programa de negócios, eu acho que a primeira coisa aqui, a gente tem que falar de performance, né, nós estamos aqui falando de empresas que querem prosperar, crescer, gerar mais emprego, gerar mais renda e girar a economia, certo? Parte-se desse princípio. Eu acho que a palavra que eu uso, pelo menos para os meus negócios, é decodificação. Eu tenho que decodificar o meu público o tempo todo. Porque se eu deixar o embalo, né, das conversas das redes sociais ou mesmo das mesas de bares, com a polarização que elas existem hoje, eu vou ter uma tendência a acreditar que eu decodifiquei um caminho e é aquele. E isso não existe, Pacete. Isso não existe. Não existe um caminho que você vai atingir todo mundo. Alguém precisa refletir sobre isso, porque você ainda vive uma etapa de vender, muito gato por lebre, né, uma expressão antiga. Então você chega conduzindo a conversa, dizendo que é possível falar com as 6 gerações da mesma forma. E eu acho que isso é o maior perigo que uma marca corre. Eu acho que ela se perde e é aí que ela começa, inclusive, a aumentar o número de haters. Isso deveria estar mais na mesa de qualquer empresa. Como que eu decodifico o meu público dentro de cada uma das 6 gerações. E aí, se eu não tiver que abrir mão de uma loja física, pelo contrário, aumentar, melhorar a convivência dentro da loja física, sabendo que eu vou atingir só o público até a classe, X, até a geração classe até a geração X, tá tudo bem. Talvez um ou outro da geração Z entre, mas não é ali que eu vou falar com ele. Eu vou decodificar esse cara, numa das plataformas, digitais, que é a geração Z. E isso dá trabalho. E isso não é da noite para o dia. E isso não sai de uma sala de reunião todo mundo sorrindo. Tem suor, tem sofrimento, tem quebra-pau, e a gente está perdendo um pouco, esse lado humano de discordar, mas discordar na bola, não é no pessoal. A gente não tem mais isso, porque dentro dessas bolhas a outra você não pode colocar um ponto de vista diferente de uma maneira mais efusiva. Então, como é que eu vou sair para resolver essa decodificação? E eu bato muito nessa tecla, porque no fim do dia o que importa é performance. E eu não consigo mais fazer performance, para todo mundo com um único jeito. Não dá, não acontece. São 6 gerações em milhares de canais diferentes. E às vezes eu pego um hype, uma conversa, e acho que aquilo é o que está todo mundo falando, né. Então quando você falou do morango do amor, né, quando a gente falou da paleta mexicana, cara, foi um sucesso, mas para quantos milhões de pessoas num mundo de 8 bi e num Brasil de 220? E aquilo, não, eu preciso fazer, eu preciso não é, você não precisa nada, você precisa entender a sua marca. A maioria das marcas que abriram mão do seu DNA para conseguir outro público, pode estudar isso, elas formam uma barriga, um elástico, elas parecem que vão prosperar e daqui a pouco elas são abandonadas por esse público. E aí elas têm que voltar
para a origem do público fiel a elas. Então, eu acho que decodificar, as 6 gerações é o caminho para você falar de verdade com cada um dos públicos. Eu vou usar esse termo para a gente fechar, decodificar. Acho que a tua essência de vendas ela continua, que é Sim, muito interessante, né. O olhar do vendedor de observar o território, nunca se desvencilhar do cliente, da realidade, isso é sensacional. Querido, muito obrigado. obrigado, viu, foi um Papete, prazer. uma honra. Obrigado a todos vocês. Pessoal, esse foi mais um Forbes Talk com o Hugo Rodrigues, uma aula aqui de resiliência, a gente falou bastante sobre, a gente não citando diretamente, mas falando sobre o que é ser a essência de um vendedor, mas gostei bastante da lucidez e de como ele traz tecnologia junto com um olhar social, sustentável, ou seja, tudo que a gente vive no nosso dia a dia e nos nossos negócios. Até o próximo episódio, você que está sempre aqui, você que está chegando agora, tem uma série todinha para maratonar e olhar outros pontos de vista, outros segmentos, outras lideranças. Valeu!